Shalom, amados, como vocês estão? Há algum tempo já que nós não fazemos vídeo e hoje o Senhor me incumbiu de trazer a mensagem, mas eu não tinha absolutamente nada, muitas palavras, mas sempre o Senhor ele nos traz algo. E o momento do banho, o Senhor me trouxe uma palavra, uma única palavra. Ele chegou para mim e disse: Zadik. Aí encontrei na Bíblia Zadik. E Zadik é justo, uma pessoa justa. Pois então eu vim sem nada assim, Deus não me falou nada. Então eu comecei a abrir a Bíblia. Eu abri a Bíblia no livro de Salmos. Vamos ver o que diz no livro de Salmos, o capítulo de número 1, queridos. Diz assim: glorifico a Deus, Senhor, porque hoje o Senhor nos usa com poder e graça. Hoje, todos os dias, o Senhor nos usa com a graça do Senhor concedida ao nosso espírito, que não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo do Senhor que está me guiando, Pai. Obrigado, Jesus. Livro de Salmos, o capítulo 1, diz assim, olha só: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como joio espalhado pelo vento. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Mas aí o Senhor, ele me levou a um outro livro que eu gostaria de partilhar com os irmãos. É o livro de Lucas, que no momento em que Jesus, o justo, ele nasceu e ele foi apresentado no templo, né? Havia lá um homem, Lucas capítulo 2, inclusive a pastora falou desse homem num dia desse, na ministração da igreja. Diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um Zadik. Aí eu me lembrei, Zadik. Piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, Ruach HaKodesh. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Messias de Adonai. Olha que bênção, Senhor. Deus, ele é muito maravilhoso, né? Olha só. Aí, olha, Deus, ele não deixa a gente no vazio. Aí ele me levou novamente ao livro do Êxodo. Presta atenção. Livro do Êxodo. E o capítulo de número 6 do livro do Êxodo diz assim, versículo de número 24, versículo de número
22. Adonai disse a Moisés: fale a Arão e seus filhos, e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes: Adonai ou abençoe e guarde. Adonai faça a sua face brilhar sobre vocês e mostre a você seu favor do Senhor. Olha que lindo. Que Adonai levante a sua face na sua direção, e dê paz a você. Olha só. Maravilha, né? Muito bom, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Deus, ele é tremendo. Deus é tremendo, queridos. Olha, Deus, ele confirma todas as coisas. E aí Jesus, depois que ele nasceu, começou o ministério dele, vocês lembram muito bem do sermão, Mateus capítulo 5, veja só como são as coisas. Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar, ou seja, eles estavam sentados, mas um dos discípulos se levantou, foi até ele. Isto é o que ensinou. Aí ele começou a ensinar. Ele disse assim, ó: quão abençoados são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Os pobres de espírito têm o reino dos céus. Os pobres de espírito têm o reino dos céus. E o versículo 2 diz assim: quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Estou tendo dificuldade para ler porque a luz está apagada e meu óculos já está. Você me perdoe se eu me enganar aqui, ok? Quão abençoados são os que pranteiam, porque são confortados. Os que choram na presença do Senhor serão confortados, ele está dizendo. Portanto, nós devemos chorar na presença do Senhor. Aleluia. Versículo 5. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Não está dizendo os briguentos, está dizendo os pacíficos. Pacificação. Eu lembro que no livro do Êxodo, Moisés já declarava isso. Maravilha. Versículo de número 6. Quão abençoados são os que têm fome e sede, é aqui que eu queria chegar, de justiça, porque serão satisfeitos. Sede de justiça. Deus, ele ama a justiça. É isso. Olha só, versículo de número 7. Quão abençoados os que demonstram misericórdia. Números 6.
lá atrás, número 6. Misericórdia, porque lhe será demonstrado misericórdia. Então Deus fala para Moisés que a face do Senhor se levanta para abençoar o seu povo, a você. Maravilha, maravilha. Versículo de número 8. 8. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração, porque verão a Deus. É, Jesus. Por isso que Jesus ele diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Olha só que maravilha, Jesus. Meu Deus, quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Se você tem um coração puro, você verá a Deus. Preste bem atenção nisso. Coração puro, eu vejo Deus. Coração contaminado, eu não consigo enxergar Deus. Maravilha. Olha o 9. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, coração puro, pacífico, serão chamados filhos de Deus. Zedeca. Zadik. Maravilha, maravilha. 10. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça. Os perseguidos pela procura da justiça. Lembra lá de Apocalipse que diz: aqueles que morreram proclamando o reino do céu e a sua justiça. Esses estão lá esperando pelo Senhor. Por isso, queridos, não se importe com absolutamente nada. Se importe com a sua salvação, com a sua salvação. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus é muito bom e Jesus é perfeito, queridos. Quão abençoado, versículo de número 11, são vocês quando as pessoas o insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Entende aí? Porque você é caluniado? Consegue entender agora? E olha só. Deus, ele é tão maravilhoso. Ele me fez lembrar de Estevão. Estevão disse que quando o Messias surgiu, no momento que ele estava falando, ele contou toda aquela história, desde Abraão até Jesus Cristo. E disse que quando ele começou a dizer que o Zadik apareceu, as pessoas que estavam ouvindo Estevão se remoeram de raiva, de ódio, e apedrejaram Estevão. Estevão morreu. Por isso, queridos, eu digo para você, a justiça do Deus é a chave da nossa prosperidade. Sabe por quê? Olha lá, o livro de Malaquias, o que ele diz. Malaquias,
Ele está dizendo o seguinte, então outra vez, acho que é o capítulo 3, Malaquias ou 4, na minha Bíblia é o 3. Então outra vez, mas vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a que não lhe serve. Entendeu agora por que você sofre perseguição? Entendeu agora por que as coisas são mais aparentemente difíceis? É porque nós temos imprimado o selo do Senhor. E quando nós temos o selo do Senhor, não importa. Não importa absolutamente nada. Nada. Importa que nós façamos a vontade de Deus. Como diz, olha só, o Salmo de número 37, ele diz assim, fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo abandonado, nem seus descendentes mendigarem o pão. É sempre generoso e empresta, e seus descendentes serão abençoados. Por isso que as pessoas têm raiva da gente, odeiam a gente. O diabo, as pessoas não, o diabo, ele odeia as nossas vidas, querem fazer de tudo para a gente ficar paralisado. Mas saiba de uma coisa, Deus, que contemplou toda a palavra dele neste livro aqui, ele está dizendo, ele não mente, ele não se contradiz. Dá para perceber que se você abrir a Bíblia, você vai sempre encontrar as coisas de Deus sempre encaixadas como se fosse uma engrenagem. Então você veja, as pessoas hoje elas estão achando que tudo que está aí, a maneira como está hoje o mundo, Deus não está mais nesse negócio. Minha vida parou tudo. Não, Deus não está mais nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tanto está nesse negócio, como ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Saiba disso. E outra coisa, na oração, meio-dia, eu disse que Deus, nada é impossível para Deus. Então, falo mais, agindo Deus, quem vai impedir o agir de Deus? Ninguém, absolutamente ninguém. Então, quando Deus opera, presta atenção, quando Deus opera, até as trevas fazem a vontade dele, de Deus, até as trevas. Então, queridos, não sei o que você está passando, que tipo de situação, se você está enfermo, se você está sem emprego, se você está solteiro, se você está com a sua vida bagunçada, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, a oração do justo pode muitos seus efeitos. E um joelho e um coração voltado ao Senhor, ele pode muito, pode mover montanhas, pode mudar situações, pode reverter quadros que estão irreversíveis. Ele pode reverter, porque Deus, ele ouve a nossa oração. E ele se coloca de pé, como lá em livro de Números, capítulo 6, ele diz que ele se põe de pé para ouvir e dá misericórdia para aqueles que precisam. Portanto, queridos, eu gostaria que você alegrasse seu coração, se colocasse na presença de Deus. Ora, uma palavrinha,
Faça uma leitura de manhã quando você acordar. Faça um devocional com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus está agindo. Deus está trabalhando. E Ele não vai deixar você desamparado. Viu? Se é um problema financeiro, Ele está resolvendo agora, porque Deus é poderoso. Se há um problema físico, Deus está resolvendo agora, porque Ele é médico. Se há um problema de contas que você tem que pagar, Deus, Ele é um grande contador, Ele pode resolver tudo. Se há um problema judicial, Ele é o grande juiz e Ele pode bater o martelo a seu favor. Se há um negócio empresarial que você não consegue resolver, Ele é o grande empresário, Ele é o criador, Ele é o arquiteto, Ele é o criador de todas as coisas. Ele que criou tudo. Então, eu gostaria que você colocasse o seu coração na presença de Deus. E você vai ver o que vai fazer o Senhor. Faça como Jacó, quando ele deitou na pedra, e quando ele falou: olha, Senhor, se eu for bem sucedido na minha viagem, eu lhe darei o dízimo de tudo. Tudo aquilo, tudo. Dízimo de tudo é tudo. Se você ganha, qualquer coisa que você ganha, dá o dízimo, 10% para o Senhor. E você vai ver o que eu vou fazer. O livro de Malaquias fala a mesma coisa. Deus, ele ele demonstra a diferença de quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Por isso, amados, eu conclamo você a olhar com mais carinho para a palavra do Senhor, meditar, porque a certeza é: Deus, Ele opera. Deus, Ele opera. Basta que nós estejamos sintonizados. Sabe o rádio? Antigamente tinha rádio, ondas médias, ondas curtas, você ficava procurando, fazia aquele barulhinho até entrar na estação. Então, Deus está esperando que você mova o botãozinho e consiga a conexão com Ele. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor. Deus está dando cura para você. Não fique preocupado, viu? Esse probleminha que você tem aí, para Deus não é absolutamente nada. Deus está tirando o nosso irmão André do leito. Deus está desobstruindo todas as artérias que estavam obstruídas. Deus está dando sucesso na sua operação, viu, Patrícia? Deus está trabalhando na vida daquela garotinha, está restaurando. Vão dar alegria para nós. Eu creio que a vitória vem. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, que você tenha um ótimo final de noite. Amém.